2 do ciclo 4, na qual vamos falar sobre as forças nos movimentos circulares. Bom, a gente fala em física de vários tipos de movimento. A gente vem estudando aí no início do ciclo 1, ciclo 2, a gente falou muito sobre movimentos retilíneos, ou seja, movimentos que acontecem em linha reta. Porém, na prática, é muito mais comum a gente trabalhar com movimentos que não seguem uma trajetória retilínea, e sim trajetórias que descrevem curvas. Então a gente vai tratar na aula de hoje de situações aonde essas curvas vão ser explicadas através de conceitos físicos, ok? Bom, para a gente poder começar a falar sobre esse tipo de estudo, a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre força centrípeta. Essa força, pessoal, ela é a única responsável pelas mudanças de trajetória de um movimento. Ou seja, se o movimento deixou de ser retilíneo e descreveu uma curva, fez apenas uma curva de 90 graus ou fez uma circunferência, em qualquer uma dessas situações, isso aconteceu por causa da presença da força centrípeta, tá bom? Essa força, ela tem como caráter único e exclusivo modificar direção e sentido de movimento de um objeto. Não necessariamente vamos falar aqui de modificação do valor numérico da velocidade, do módulo da velocidade. Existe situação onde isso pode acontecer também, ok? Mas, por enquanto, eu só estou preocupado em entender o que acontece quando o movimento torna-se curvilíneo, ok? Então, pensando geometricamente e matematicamente na força centrípeta, como eu acabei de dizer, ela só vai existir quando o objeto estiver descrevendo uma curva. E essa força sempre apontará para o centro desta curva, tá bom? Não confundam aqui força centrípeta com força centrífuga. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar de força centrífuga, ou apenas a palavra centrífuga, lembra processo de centrifugação, né? Cuidado, nós não trabalhamos na física com força centrífuga. Essa força, ela inclusive é classificada como uma força fictícia, tá? Não existe. O que existe é força centrípeta, que é aquela que aponta para o centro da curva. Pensando matematicamente nela, podemos calcular a força centrípeta usando esta relação matemática aqui. Massa vezes o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Que raio é esse? É o raio da curva que foi descrita no movimento. Na verdade, essa fórmula que está aqui na tela, ela é uma variação da equação da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Se a gente pegar aqui e dividir a expressão, nós temos esse termo aqui, que é V ao quadrado dividido por R, que seria correspondente ao que nós conhecemos como aceleração centrípeta. Eu quero aproveitar e falar um pouquinho da aceleração centrípeta antes da gente passar para a próxima parte. Esta aceleração, ela só serve para modificar a direção e sentido de movimento. Por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque quando a gente define a grandeza física aceleração, num contexto mais geral, ela pode servir para duas coisas. Pode servir tanto para modificar o módulo da velocidade, como também pode servir para modificar a direção e sentido do movimento. Essas duas acelerações, elas podem atuar isoladamente ou em conjunto. Depende do tipo de movimento que eu estou analisando. Tá? Se for um movimento retilíneo uniforme, por exemplo, eu não tenho nenhuma nem a outra. Se eu tiver um movimento uniformemente variado, retilíneo, eu só tenho a aceleração tangencial, que é essa que modifica módulo da velocidade. Se eu estiver falando de movimento circular uniforme, eu não tenho aceleração tangencial, mas tenho aceleração centrípeta. Então, dependendo do tipo de movimento estudado, você pode ter uma ou as duas acelerações acontecendo. Beleza? Bom, quando a gente está falando de movimentos circulares, também é muito importante nós destacarmos que nós estamos falando de movimentos que são chamados de periódicos. O que é um movimento periódico? É aquele movimento que vai se repetir inúmeras vezes ao longo do tempo. Beleza? E aí, quando a gente fala de movimentos periódicos, é necessário que a gente também preste atenção em duas novas grandezas,
o período e a frequência, tá bom? E eu vou falar um pouquinho sobre essas duas grandezas agora. O período para o movimento circular é o tempo necessário para que este movimento complete uma volta. Provavelmente vocês já ouviram falar desse conceito em outras situações, quando se fala do período de rotação do nosso planeta. O que é o período de rotação? É o período que o nosso planeta gasta para girar em torno do próprio eixo. Ou seja, estamos falando aqui da duração de um dia. Período de rotação da Terra corresponde a 24 horas ou um dia. Se nós pensarmos no movimento de translação, o movimento de translação também é um movimento periódico. É um movimento que a Terra descreve ao redor do Sol. E qual é o período de translação? Corresponde a 365 dias aproximadamente, ou seja, um ano. Então vocês já devem ter ouvido falar disso. Agora eu só estou trazendo isso para o nosso contexto de movimento circular, mas é um conceito que vocês já conhecem. Período é o tempo necessário para completarmos uma volta. Normalmente a gente trabalha com esse período em segundos. Tá? Então a unidade padrão para o período no Sistema Internacional de Unidades é o segundo. Bom, a segunda grandeza que é muito importante quando nós estamos falando desse tipo de movimento é a frequência. A frequência nada mais é a quantidade de voltas executadas em um determinado intervalo de tempo. Se a gente pensar em um segundo, então eu vou ter uma frequência que será medida em hertz. Se eu estiver pensando em uma quantidade de voltas dadas em um minuto, eu vou falar de rotações por minuto, ok? São as duas unidades mais encontradas quando se mede frequência em movimentos circulares. O hertz, que seria rotações por segundo, e o RPM, que são rotações por minuto. Beleza? Eu coloquei aqui só o hertz, porque o que a gente encontra como padrão é o hertz. Mas é muito usual também, em algumas áreas de estudo, o RPM, que é rotação por minuto. Bom, mas o mais interessante de tudo isso é que essas duas grandezas, período e frequência, elas guardam entre si uma particularidade, que é a seguinte: se eu estiver pegando o mesmo movimento, o valor do período e o valor da frequência, e multiplicá-los entre si, o resultado dessa operação será sempre igual a 1. Então eu posso, a partir dessa definição, falar o seguinte, que a frequência é o inverso do período, ou que o período é o inverso da frequência. Eu posso falar uma coisa ou a outra. Isso vai nos ajudar bastante em resolução de alguns problemas. Às vezes o exercício te dá período e você precisa usar frequência, ou vice-versa. Se você lembrar dessa relação que uma grandeza inversamente é o inverso da outra, é só fazer a substituição que você consegue sair dessas encrencas que às vezes aparecem nos exercícios. Beleza? Bom, continuando ainda sobre movimentos circulares. Tem outras duas grandezas que eu quero falar para vocês, que são exclusivas. A velocidade e a aceleração angulares. Como assim, Júlio? Velocidade angular e aceleração angular. Bom, a gente vai analisar agora o movimento circular, considerando que nós estamos lidando com uma trajetória de uma única volta, uma circunferência completa, ok? Então aí nós vamos ter que repensar um pouquinho a definição de velocidade que a gente deu lá no ciclo 2 para vocês. Eu falei naquela oportunidade que velocidade é uma razão entre distância percorrida e o tempo. No caso de um movimento circular, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar qual é a distância percorrida por uma partícula quando ela descreve uma volta completa. Para isso, a gente vai ter que recorrer a uma expressão da matemática que é usada para calcularmos o comprimento da circunferência. Esse comprimento de uma circunferência é definido como sendo o produto 2 vezes π vezes o raio desta circunferência. Beleza? Guardem essa informação, porque daqui a pouco eu vou utilizá-la para explicar uma outra relação que a gente tem. Isso é o que nós chamamos de velocidade... Não, desculpa, o que chamamos de comprimento de circunferência. Tá?
E aí a velocidade linear, nesse caso, vai ser esse 2πr dividido pelo período, que é o tempo que se gasta para completar a volta. Ok? Já a velocidade angular, ela vai levar em conta, como o próprio nome sugere, o ângulo descrito durante esse movimento. No caso de uma circunferência, o ângulo descrito corresponde a 360 graus. Só que, na física, a gente não trabalha com a unidade grau para medirmos ângulo em movimento circular. A gente trabalha com uma outra unidade chamada de radiano. E no caso de uma circunferência, que são 360 graus, esse valor corresponde a 2π radiano. Ok? Então, quando falarmos de velocidade angular, nós estaremos falando do ângulo de 360 graus dividido pelo período t. Ok? Já a aceleração angular, ela vai ser a variação da velocidade angular dividida pelo período, ou pelo tempo, dependendo da situação que você tiver. Aqui nessa tela, nós temos a definição das duas grandezas que eu estou falando. Velocidade angular e aceleração angular, tá? Então, velocidade angular é a taxa de variação de um ângulo em função do tempo. Aqui eu estou trabalhando com o 360 graus ou 2π radiano, que é o padrão que a gente usa. Mas nada impede você trabalhar com outros ângulos, só vai tornar a nossa vida um pouquinho mais difícil. A gente simplifica bastante as coisas na física, por mais que muitos estudantes não acreditem, tá? Já a aceleração angular, como eu já disse também, é uma taxa de variação da velocidade angular em função do tempo. Pensando isso tudo que eu acabei de falar matematicamente, nós temos essas duas expressões aqui, ó. Velocidade angular, reparem que agora eu não uso a letra V, eu uso uma letra do alfabeto grego, que é a letra ômega. Ômega é igual a 2π sobre t, onde esse 2π que está ali na fórmula corresponde ao ângulo de uma volta completa, em radiano, beleza? E o t aqui é o nosso período, que eu falei agora há pouco, tempo para descrever uma única volta. Já a aceleração angular, eu também não uso a letra A, eu uso o alfa. Alfa é igual a delta ômega sobre delta t. Então aqui nós estamos falando de radiano por segundo e aqui estamos falando de radiano por segundo ao quadrado. Ok? Bom, eu disse para vocês que era importante vocês guardarem a informação de que o comprimento de uma circunferência é igual a 2π raio. Por quê? Eu vou mostrar isso agora. Olha só, existe uma relação entre as duas velocidades, a velocidade linear ou tangencial e a velocidade angular. Observem aqui as duas expressões, ó. A da velocidade linear, 2π vezes r sobre t, e a da velocidade angular, que é 2π sobre t. Esse pedaço aqui, ó, é comum para as duas expressões. Então, eu posso substituir aqui, ó, o 2π sobre t por ômega. Fazendo isso aqui, ó, eu posso dizer finalmente que a velocidade linear ela é igual ao produto da velocidade angular multiplicado pelo raio da minha circunferência. Tá bom? Isso tudo que eu estou falando aqui, gente, é importante vocês prestarem atenção porque às vezes dentro de um exercício você tem uma das variáveis e você precisa pegar a outra. Ok? Às vezes você está tão habituado a trabalhar com a fórmula de um jeito que quando você precisa trocar uma informação, você fica um tanto quanto perdido. Então, eu estou mostrando aqui algumas relações que permitem você fazer substituições. Substituições que podem facilitar, como eu disse já algumas vezes, a sua vida na hora de resolver um problema. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção nesta aula não é sobre essas características, e sim sobre como aplicar as leis de Newton dentro desses contextos. Leis de Newton, Júlio? Sim, leis de Newton, de novo. Na verdade, as leis de Newton são aplicáveis a qualquer situação que envolva movimento. Não apenas a movimentos retilíneos, mas também a movimentos curvilíneos, né? Só que aqui a gente tem algumas aplicações que são bem interessantes, que a gente pode estudar quando se conhece melhor esses comportamentos no movimento circular. E uma das situações mais interessantes que nós temos é o que nós chamamos de globo da morte. Vocês sabem o que é o globo da morte? Já ouviram falar disto? Para quem não conhece, vou falar rapidinho o que é.
Isso ainda tem em vários parques, vários números de circo. É aquele globo de metal onde você tem 3 motociclistas pilotando motos dentro do globo, fazendo um monte de acrobacias, passando perto um do outro, perigosamente. Para praticar essa modalidade no circo, é necessário muito treino, muito sincronismo para que você consiga fazer as voltas pelo globo sem cair da moto e também sem bater nos outros colegas, né? Então é uma situação de altíssimo risco que a gente tem ali. Mas vocês devem estar perguntando o que tem a ver o número do circo com a física. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai ajudar vocês a compreender um pouquinho melhor a ideia. Olha só. Para que eu pense no movimento que esse motociclista vai fazer dentro da estrutura do globo, eu preciso pensar o seguinte: se ele for muito devagar aqui, ele não vai conseguir chegar aqui em cima, ele vai chegar a uma certa altura e vai voltar. Né? A mesma coisa acontece com outros esportes, mas eu vou falar do Globo da Morte, que é um exemplo mais emblemático. Tá? Se eu venho com uma velocidade não muito alta, eu posso até conseguir de repente chegar até aqui, mas aí eu posso perder o contato com a superfície do globo e cair de cabeça aqui embaixo. Então é necessário que esse motociclista ele tenha uma certa velocidade mínima para poder conseguir fazer o loop, conseguir vir aqui em cima e voltar, sem voltar, fazer a trajetória circular completa. Nós não vamos preocupar, por enquanto, em como que se faz isso, qual é a velocidade mínima para que isso aconteça. O que eu quero mostrar para vocês aqui, dentro dessa figura, é o seguinte: se a gente pensar no movimento como um todo, quais são as forças que estão atuando neste problema? Nós temos a força peso, que atua verticalmente para baixo, em qualquer ponto aqui. Nós temos a força normal, que vai atuar perpendicularmente à superfície do meu globo. Então, se eu estou com um motociclista aqui, a minha força normal está mais ou menos assim. Se eu vou fazendo assim, ó, percebam que a força normal também vai sendo perpendicular à casca do meu globo. Mas reparem que tem uma coisa interessante aqui. Repararam que a força normal, nesse caso, está apontando para o centro da minha curva? Opa, a gente falou sobre isso agora há pouco, não falou? Que a força centrípeta sempre aponta para o centro da curva? Olha que coisa interessante. Então, no caso do globo da morte, que a gente está estudando aqui, a força normal, que é a força de contato que existe entre as rodas da minha moto e a casca interna desse globo, elas estão fazendo aqui um papel de força centrípeta, tá? Então, o que vai acontecer? Dependendo da velocidade que eu estiver desenvolvendo ali com a moto dentro do globo, maior vai ser a força centrípeta, né? Porque a força centrípeta depende da velocidade, né? Depende exclusivamente da velocidade, porque a massa do motociclista da moto é constante. O raio do meu globo da morte também é constante. Então, o único fator ali que vai modificar é realmente a velocidade. E quanto maior for a velocidade, maior será a força centrípeta. Como consequência, maior também será a força normal, que vai permitir com que o meu artista, vou falar assim, ele permaneça em contato com a superfície do globo e não caia. Ok? Então, se eu usar um pouquinho de matemática nessas definições que eu estou dando para vocês, eu consigo sim descobrir qual é a velocidade mínima que esse motociclista vai ter que ter, conhecendo também, lógico, os outros parâmetros, conhecendo a massa da moto, do motociclista, o raio do globo, eu consigo descobrir qual é a velocidade mínima que ele vai ter que ter para poder fazer o loop sem causar nenhum acidente mais grave. Dá para a gente aplicar essa ideia também em outras situações, por exemplo, nas montanhas russas. Quando você tem a trajetória que faz o loop, também você pode pensar nessa ideia de força centrípeta com força normal, que ajuda você a compreender melhor esses lances aí, tá bom? Gente, vou encerrar nossa aula por aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, de estarem prestando atenção nas nossas aulas. Façam os exercícios, estudem e qualquer dúvida que vocês tenham, mandem as perguntas para a gente aqui, para que eu possa respondê-las. No mais, bons estudos para todos vocês e até a próxima.